Fala aí, Tiago, objetivamente, o que aconteceu? Bom, bispo, então, é o caso assim de uma... Era uma fazenda aí que era do meu avô, né? Que ele deixou aí para minha mãe, para os meus tios, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que há uns 15 anos teve uma desapropriação, né? A fazenda foi desapropriada, né? E aconteceu lá atrás que todas as pessoas que na região que foram também desapropriadas, todo mundo na época tinha recebido, né? Menos a minha família. Mas aí eu vou falar o porquê. Não recebeu porque a minha avó, ela é muito interessante a história dela, né? Ela foi uma pessoa que fez 2 tipos de plantio, né? Um muito ruim e um muito bom, né? Por exemplo, muito ruim foi a consequência disso aí, que ela era mãe de santo, né? Então, coisa consagrada ao mal, né? Então, o diabo tomou mesmo. E quando o bispo fala aí do devorador, que faz... foi literalmente o que aconteceu com ela. Nos últimos 3 anos de vida, ela gastou 2.000 cabeças de gado em boi, só não vendeu a terra porque não podia vender, né? E também ela fez um outro plantio muito bom, né? E creio que ela está salva, porque no final da vida lá ainda recebeu o Senhor Jesus e foi salva porque ela também era uma mulher muito generosa, né? Também eu peguei muito isso dela, da minha mãe, né? Esse traço aí, né? E então, aí eu estou aqui há 9 anos no ministério, né? E há uns 4 anos mais ou menos eu coloquei em oração ali no quarto de guerra para orar por isso. E às vezes eu orava meio em abstrato, né? Não punha muita força, né? Mas foi mesmo a partir, eu acho que de julho do ano passado, que eu entrei no projeto do Colunas, que eu comecei a fazer parte do grupo do Eliaquins, né? Que o pastor Vitor é uma bênção, né? Levanta a gente para declarar, profetizar. E também foi, semana passada, a palavra posta em prática, né? Profetizar é uma coisa que eu faço sempre, muito, né? Já tive muitas vitórias, assim, declarando, profetizando, né? Por exemplo, ano passado, assim, em oração também, consegui, o Senhor libertou minha mãe aí de um vício aí de bebida, de anos, né? E por causa de profetizar também consegui comprar minha casa, né? Muitas bênçãos, né? Por causa de profetizar também o Senhor me abençoou para abençoar o reino aí, né? Com a van, né? E a van que tem aí no estacionamento, a van que a igreja usa, ele é o maior doador dela. Sim, e aí o Senhor tem me abençoado, né? E o sinal da prosperidade é esse mesmo. Deus é dono de tudo. Se você for útil, for fazer algo de útil, Ele põe na mão, senão, porque Ele vai dar, né? Porque a palavra Ele tira do pecador que acumula e dá para, né? Então, aí eu comecei a profetizar bastante e é interessante, né? Chegou no final do ano passado, foi liberado esse dinheiro aí para a família toda, né? E uns anos antes, meus tios, eles conseguiram fazer uns pequenos saques, comprar alguns imóveis, mas minha mãe não comprou nada, né? E aí, no final do ano passado, os meus tios, saiu tudo para eles e não saiu assim para minha mãe. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, mas não saiu para minha mãe, né? Aí depois eu tive entendimento que foi isso mesmo, que era para eu perseverar, né? Era para eu perseverar em oração, até que... Aos testes. Aos testes, saiu. E é muito interessante, né, que esse dinheiro saiu da minha mãe e tem um teste maior ainda aqui por trás. Isso serviu, mais uma vez, para edificar minha fé, como tem falado muito a palavra aqui no ministério. Por exemplo, no começo do ano, falou muito da catarse, né, da gente botar a vida no altar, né? E como hoje começou a reunião falando de limpar o coração, né, que isso é importantíssimo. E foi uma das coisas fundamentais aí, né, nesse processo de catarse, limpar o coração, né, ajustar a vida em família, né, para Deus começar a abrir as portas, né. Catarse é uma limpeza, gente. É uma faxina, é uma limpeza. Porque senão, o que ele está falando aqui é o seguinte:
É o filho pródigo. Pode vir o dinheiro e desaparece. Mas hoje tem uma outra estrutura, uma outra mentalidade, tá? Tem uma outra mentalidade. E eu sei, eu vou respeitar ele, tá? Vou respeitar ele, mas ele mandou o documento para mim e são milhões, né? São valores altíssimos. Isso, o valor é alto, né? Mas o interessante é que disso aí eu tenho uma coisa comigo, né? Sempre tive. Eu não pedi nem um centavo para minha mãe, ela não se posicionou nada. Também eu não espero, né? Porque uma vez eu lembro, quando eu era jovem, né? Logo antes do meu avô falecer, que ele fez um testamento, que tipo só podia deixar para os netos, né? E o pessoal da família ficava conversando a respeito do dia. E um dia meu pai me falou, não fica atrás de herança não, vai cuidar da tua vida, viu? Que você ganha mais, né? E foi exatamente isso que eu fiz, né? E hoje saiu, né? E por exemplo, saiu, eu sei que era minha mãe, eu sei que merece, a gente faz isso para abençoar, porque aqui na obra, aqui no Elia 15, a gente profetiza para abençoar as pessoas, né? Mesmo se não vem nada para nós, né? Mas a gente é já abençoando, né? E também eu sei que eu tenho meus outros projetos, outras definições que eu estou colocando aqui em oração, né? Que em nome de Jesus vai sair, que é para perseverar mesmo, né? E uma coisa eu achei muito interessante na Bíblia, a história dos patriarcas, o Abraão, Isaac, Jacó, José. Interessante que todos eles eram filhos de rico, né? Mas todos eles fizeram fortuna com seus, se esforçando e com fé, né? Com relacionamento com Deus, né? Com fidelidade, e eles não ficaram esperando a herança, apesar de serem filhos de homens extremamente prósperos, né? E você está dizendo, agora é minha vez. É isso. Agora é minha vez também, com certeza. Amém. Tá vendo? Todo mundo foi rico, agora chegou minha vez. Sim. Não, mas eu quero ressaltar também que, graças a Deus, Deus me deu uma vida muito abençoada, né? E, geralmente, uma coisa que eu aprendi aqui, que eu nunca mencionei muito assim, ficar muito rico, assim, mas uma coisa, a palavra me tocou, né? Você tem que ficar rico, tem que ficar com propósito, né? Por exemplo, propósito para ser coluna, para investir no reino. Porque como é maravilhoso quando você ouve os destinos curados, né? São casos que seriam mais na estatística do fracasso, né? E o Senhor fez uma virada. E com essa cooperação, a gente, né, e Deus, né, tudo isso é revertido, né? Tem até um caso na minha família que foi até um caso bem lamentável, né? E um caso de uma outra pessoa aí que eu fiquei sabendo. São dois casos muito parecidos aí, e duas histórias aí que um deu sucesso e o outro não. No caso da minha família ali não deu, né? Os dois casos eram de duas meninas adotivas, né? Já tinha aquele problema de rejeição, né? E aí o que aconteceu? No caso aí da outra menina, foi criada com uma família cristã, né? E hoje a menina está super bem, né? E no caso da minha prima aí, caiu já num lar desajustado, depois a menina faleceu com 13 anos, né? Então, você vê como que, quando você pensar em dizimar, ofertar, pensa assim que eu sou parceiro de Deus aqui, ó, para salvar a pessoa do vício, da imoralidade, salvar um casamento, uma família, sabe? Isso não tem preço. Então, quando você pegar um envelope aí, fala, Deus, muito obrigado, põe mais que eu quero ajudar, para ajudar essas almas. Maravilhoso. Amém.